Pronto, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindas a mais uma aula de história, continuação sobre as revoltas, né? Hoje, a aula, turma, até coloquei lá no... acho que não aparece para vocês. Hoje eu finalizo a aula 29, 30 e 31, que trata dessas revoltas, 29, 30 e 31, tá? Fala da revolta da vacina, fala de Canudos, enfim, fala de várias revoltas, tá? Tá tudo nessas aulas, tá? 29, 30, 31, então, as aulas de hoje. E eu queria retomar a revolta da vacina. Na aula passada a gente ouviu a saudosa maloca, né? E aí todo mundo lembra do ritmo, né? O ritmo da saudosa maloca, que eu coloquei para vocês, é um ritmo que passa qual sentimento para vocês? Que tipo de sensação passa, saudosa maloca? O que eu passei Arena Corinthians. Oi? Arena Corinthians, professor. Arena Corinthians. Então, uma sensação Não, boa. Não, mas é de verdade, porque assim, o pessoal fala, saudosa maloca. Sim, sim. Então, tipo, é uma música que lembra algo bom pra você, algo positivo. Passa algo positivo, sim ou não? Sim, né? Não, sim. Beleza. Sim. É porque quando você fala saudosa, parece alguma coisa que, tipo, que as pessoas têm uma soberania que não se e tal. Sim, saudade. Vem de saudade. Ai, saudosa, a nossa maloca tal. É uma sensação muito boa. É uma sensação de reviver um despejo. É um despejo que acontece a música, mas de uma maneira muito suave. A música ela trata saudosa maloca, né? Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Parece que vem um sorriso. E quando alguém, né? Quando o Mato Grosso vai gritar, cadê? E aí em cima, os homens tá com a razão. Nós arranjamos outro lugar, calma. Então é algo passivo, né? Tem uma música que ele canta da mesma forma. Ele canta Saudosa Maloca, a letra é a mesma, mas a melodia ela muda. E eu queria mostrar para vocês, enquanto que a música tá rolando, porque, enfim, a letra é fácil de entender. Mas enquanto a música tá rolando, eu quero mostrar ao mesmo tempo, junto com a música, né, a música de fundo, mostrar para vocês uma matéria de jornal, né, que aconteceu aí um tempo. Vai ter lá a matéria, acho que foi 2017 ou 2018, tá? 2017, eu acho, ou 16, enfim. Bem, bora lá então. Aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, todo mundo acompanha? Todo mundo tá comigo aqui? Tipo, muda também? Sim, dá pra falar. Beleza, tá? Então eu vou colocar o som. Aí vocês me manda um joinha aqui, se o som estiver ok para vocês, tá? Vão mandando aí um joinha aqui que eu tenho o acesso, tá bom? E é isso, vamos lá. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Mandou derrubar. Mandou derrubar. Mandou derrubar. Apenas se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas e o dono mandou
derrubar. Peguemos tudo as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranjamos outro lugar. Só se conformemos, como o Joca falou. Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega as paias nas gramas do jardim. E pra esquecer nós cantemos assim. E hoje nós pega as paias nas gramas do jardim. E pra esquecer nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes. Cadê? Cadê isso? Turma, estão aqui fazendo uma... O que você está fazendo? Um reparo. Estão fazendo um reparo, então eu sumi na câmera de vocês, mas enfim, a aula, né, rola, ela continua. Bem, dá para perceber como que a melodia ela muda, sim ou não? Como que dá um outro ar para a música, para o tema, sim ou não? Não sei, o que vocês acharam? Povo? Vocês estão aí? Não, dá pra entender que assim, tem uma interpretação das duas partes, né? Quando começou assim a música, eu tava me perguntando, é aonde essa casa aí, né? Ela paga as coisas e tal, porque não que isso justifique o que aconteceu, né? Mas vai ter um peso a mais em cada lado, né? E depois que você mostrou que ela paga IPTU, paga água, paga tudo, então já tem uma outra visão das coisas, entendeu? E se Eu só não entendi. Oi? ela não pagasse? Bom, aí já teria outro peso, né? Porque assim, como eu disse, não justifica o que foi feito aí. Mas aí a população, ou algumas outras pessoas que entendem de outra maneira, acho que ia dar uma valorização a mais para quem fez isso, sei lá. Porque tem essa, né? Paga as coisas, porque ela paga e mora e eu pago e eu moro também, sabe? Tem essas também. Enfim, o caso foi o seguinte: teve uma demolição de uma parede, e aí aquelas pessoas elas não foram avisadas, e aquelas pessoas não tinham nada a ver, não iam demolir aquela região, aquela casa. Só que na hora de fazer esse serviço, não avisaram aquelas pessoas. Só que é bem interessante, então o caso não foi que aquelas pessoas vão ser despejadas. O caso foi que ia ser um muro ali tirado, demolido, só que era uma demolição. E você tem vizinhos próximos. E aí aquela pessoa não foi avisada, aquela família não foi avisada. Mas eu gostei do tema que você tocou. Eu queria entender melhor. Eu não entendi a sua explicação. Se fosse uma invasão. Invadiu aquela casa não é daquela pessoa, ela não paga IPTU, enfim, teve uma invasão. E aí a prefeitura vai demolir. E aí eu quis... Não justifica que não tem que avisar, né? Porque isso já é um assassino, já é assassinato, já. Porque vai demolir o negócio. Eu acho que essa questão não tem o que se pensar de uma maneira diferente. É um assassinato e ponto. Se demolir as coisas. Mas assim, o que eu penso é que se é um território que foi invadido pela lei, se a gente for ver pela lei, tá errado. Então não é um negócio certo, sabe? Independente, eu tô falando pela lei, visando pela lei, né? Mais ou menos. Falar que realmente
Então, pela lei depende. Que eles estão tão ruins. Mas se pela lei também vendo essa situação, quem tá errado é quem fez a demolição, né? Porque eles estão dentro da essa família tá dentro da lei e acabou que foi infeliz. Mas mesmo se eles não tivessem dentro da lei, vamos dizer que é um imóvel abandonado, mas assim, a pessoa paga IPTU, está em dia. Bem, esses imóveis que são abandonados não é essa situação. Mas enfim, vamos dizer que está lá. E a pessoa foi invadida e a pessoa quer demolir a casa. E você tem alguém que invadiu, assim, eu vou tentar de todas as maneiras tirar aquelas pessoas para fazer a demolição. Eu não posso demolir um local, né? Com essas pessoas dentro. Tipo, acho que aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é a questão de moradia, né? O tema moradia, a questão, as armas utilizadas legais, porque se fosse legal, você tem o movimento, o MST, MTST, eles seriam crimes. Porque assim, eles existem desde a década de 80, esses movimentos. Se fossem ilegais, bem, é fácil, todo mundo sabe, tem lideranças, até políticos, até que tentaram ser presidentes da república e que fazem parte do movimento. Ilegal não é. Porque se fosse legal, esse cara seria preso. Sim ou não? Então, eu acho que tá claro ou não? Ilegal não é esses movimentos. Acho que isso é uma coisa interessante. Não. A gente tem que tomar cuidado. Ilegal, Realmente eu concordo com você. ilegal não é. Certo? Existem leis, regras para uma pessoa ocupar. Aí vem a diferença de invasão e ocupação. Você tem regras quando você tem uma propriedade. E aí, dependendo, se você não segue essas regras, o Estado pode pegar aquele território, ou se chega alguém e ocupa, aí ocupar, não invadir, ocupa. Aí essa pessoa ela vai acabar, ela vai ter que pagar o IPTU, eles vão ter que ser responsáveis por aquele local que estava abandonado. Enfim, tem então, na própria lei, artigo 5º, parágrafo... Ai, eu li isso, toda reunião de família eu falo disso, eu trato disso, aí eu pego a Constituição que a minha irmã tem lá, mostro a lei, enfim. Mas está no artigo 5º da Constituição. Mas aí, voltando, sobre... A música, ela tratou de uma maneira muito mais de resistência, uma música muito mais melancólica, uma coisa muito mais tipo, mano, olha que sacanagem estão fazendo com a gente, tirando a gente daqui da nossa maloca, que a gente tá aqui desde não sei quanto tempo e querem demolir. E é uma música, é uma melodia muito mais pesada, down, né? Uma coisa mais não tão alegre como era a melodia, a primeira melodia lá do Demônios da Garoa que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu queria finalizar assim, na revolta da vacina, queria fechar assim, tá? Só que teve outras reformas urbanas, porque você teve o crescimento, obviamente, das cidades, e o crescimento da cidade, ela tá atrelada à industrialização, né? Quando a gente pensa cidade, você não pensa em vaca. Quando você pensa em cidade, você não pensa em café. Quando você pensa em cidade, você pensa em algo moderno, algo ligado muito às cidades europeias da Revolução Industrial. Não à toa que esse período aqui do Brasil é conhecido como Belle Époque. Olha o nome, Belle Époque, francês. Então, inspiração das cidades francesas, energia elétrica e assim por diante. Bem, se eu tenho um aumento da indústria, o avanço das indústrias, turma, que tipo de trabalhador trabalha nessas indústrias? Qual o nome que eu dou para essa classe social? Qual que é o nome desses caras e mulheres que trabalham nas fábricas? Operário? Os operários. Você tem um crescimento, então, dos operários. Você tem um aumento da classe operária no início do século XX aqui no Brasil. Principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, certo? Porque pós-Primeira Guerra Mundial, a Europa está em guerra, o pessoal está preocupado em fazer armas e não manufaturas, maquinofaturas. Então, o Brasil é obrigado a criar suas próprias fábricas, suas próprias indústrias, para poder tentar sanar essa falta de produtos, porque a Europa estava em guerra, a Primeira Guerra Mundial, certo? Só que, com essa classe operária chegando ao Brasil, você começa, então, eles a se organizarem em associações e os próprios sindicatos. E essas associações e os sindicatos vão ter influência estrangeira, principalmente dos italianos. Ora, turma, o que na Europa estava bombando lá? Berço da segunda Revolução Industrial.
Que tipo de ideias estavam bombando lá na Europa nesse período no final do século XIX e que vai influenciar a Rússia? Que ideias estavam bombando lá? E que vai Socialismo. Exato. O socialismo e também o anarquismo, né? O marxismo, enfim, essas várias correntes de ideias que estavam circulando e chegam ao Brasil. Porque esses imigrantes espanhóis, mas principalmente italianos, você vê muitos anarquistas italianos para o Brasil. Eles vêm para cá e acabam espalhando essa ideologia, essa ideia, mas principalmente a ideia dos operários do quê? Cara, você tem direitos, você tem que lutar por melhoria, por melhores condições. Porque a própria sociedade brasileira, ela não é revolucionária, ela é extremamente conservadora, a sociedade brasileira. Ela não é muito não está ligada muito a revoluções. E quando eu falo revolução, tipo, mano, é quebrar essa estrutura. Não, ela é radical em reformas, em melhorias. Eu quero melhorar as condições. Então você faz o quê? Greves. Eu não estou fazendo greve para poder, sei lá, colocar um Lenin da vida como na Revolução Russa. Não, eu quero fazer greve porque eu quero consumir. Quero consumir. Bem, uma lógica capitalista. Todo mundo quer consumir. Eu quero melhores condições de trabalho, eu quero melhor salário, não para comprar uma arma, é para, enfim, e poder almoçar no Outback. Né? Aquilo que eu acho que... esse ano mesmo, eu sempre fiquei conversando com vocês, falando sobre isso. Né? A luta dos trabalhadores não é uma luta revolucionária, é uma luta por diminuir a desigualdade social, para você ter acesso ao capital, você ter acesso a dinheiro. E aí girar a economia, com você consumindo. Certo? Não tem nada de comunista, aí no caso, né? Bem, como que o Estado brasileiro nesse período olha essas pessoas? Criminosas. Crime. Pessoa fazer greve vai ser crime na Primeira República, nessa república oligárquica, a república dessa elite rural, desses fazendeiros, ex-escravocratas, ex-compradores de escravos. E que aí traz o imigrante para embranquecer a sociedade brasileira. Olha esse racismo estrutural. Então considera esse movimento de greve como criminoso. E aí tem a questão social como caso de polícia. Eu tenho um problema social e como eu resolvo esse problema social? Polícia. Boto soldados, representantes do Estado. Então aquele homem, aquela mulher não é mais o cidadão, a cidadã. Não é mais, sei lá, o João ou a Maria. Não, é o Estado agora. Quando bota aquele uniforme, é o Estado. Recebe ordens. Escala militar. Recebeu ordem. Se você não respeitar aquela ordem, você é banido da corporação. O âmbito militar é isso. Eu te dou uma ordem e você executa. Você não pensa, mas eu não acho uma boa ideia. Não é acha boa ideia. Você vai e executa. Se você não executar, eu te expulso da corporação, você não tem salário, que já é uma merda. Né? O salário de um policial já é um cocô. Certo? Então ele vai lá e executa. Qual o problema dessa lógica? A polícia, será que ela é para proteger o Estado ou a sociedade civil? A polícia. Acho que eu comentei com vocês sobre isso, não sei. E aí? O Estado a polícia é para proteger quem? O Estado ou a sociedade civil? E justifique sua resposta. Aí vem, né, professor, mas eu não sei meio direito o que é Estado. O Estado é o cargo de poder executivo. Então, o cargo de presidente faz parte do Estado. O cargo de ministro, o cargo de deputado, o cargo de senador faz parte do Estado. Portanto, esses cargos de Estado são compostos a cada 4 anos por um determinado governo, que vai passando de 4 em 4 anos. Então, o Estado é algo que permanece. Quem ocupa o Estado? Um governo provisório, porque você tem constantes eleições. Quando eu tenho uma polícia que tenta proteger o Estado, eu tenho um problema. Por que eu tenho um problema? Porque o Estado está sob controle de um governo. Certo? E eu falei aqui presidente, pode ser governador, prefeito, né? Os governadores, são os governadores, na verdade, que tomam conta da polícia militar, né? São os governos do Estado. O governo federal é polícia federal. Então, pegar os governadores. Então, você tem em cada estado, olha o nome, né? Estado de São Paulo, você tem um governo que ocupa o Estado, que é rotativo. Maravilha. Quando eu tenho uma polícia que protege o Estado, peraí, eu estou protegendo um governo.
Então, se eu tiver uma manifestação contra o governo, a polícia, se ela servir para proteger o Estado, então ela está protegendo aquele governo que está ocupando o Estado de maneira provisória. Isso é problemático. Quando eu tenho uma polícia que tenta proteger o Estado, isso é um problema. Porque eu só vou permitir, então, manifestações que apoiam o meu governo. Não apoio manifestações contra o governo. Perceba? Então tem que ter uma polícia que proteja a sociedade civil. Por quê? Porque mesmo alguém sendo oposição ao governo, ele é uma pessoa com direitos. Como um exemplo, a abordagem da polícia àqueles 2 garotos nazistas que defendem o nazismo. Eu tenho que pegar aquelas pessoas e colocar num buraco e enterrá-las vivas? Então, quando você vê o filme O Pianista, você tem vontade disso. Só que é um erro pensar dessa forma. Porque os dois, né, são cidadãos brasileiros. Então eles têm direitos. E não está escrito que eu, Alan ainda, né, além por cima, ou qualquer integrante do Estado possa enterrar qualquer pessoa viva. Não importa. É meio duro entender isso, né? Professor, você está falando de nazista, professor. Eu sei que eu estou falando de nazista. Eu sei. Professor, Oi. acho que assim, eu não quero ser taxado como racista, nazista, o que for. Não, mas... É que você comentou. Não, é que assim, dependendo do que eu vou falar, se eu não me interpretar bem, eu posso ser taxado de outra coisa. E assim, eu tô totalmente contra tudo isso. Certo. É que assim, você falou de uma pergunta muito interessante, cara, da questão de a polícia para defender o Estado ou a sociedade. Você falou aí de um protesto. Dependendo da situação do protesto, que tem algumas coisas, algumas propriedades destruídas, isso propriedade eu digo assim, tal coisa, a polícia também não serve para proteger, ela não está protegendo a sociedade, porque um exemplo, eu vou colocar, meu pai tem um estabelecimento, uma lojinha, o cara, num protesto, vai lá e quebra essa lojinha, o policial vai defender, ele não está defendendo meu pai também, que é uma sociedade, então assim, de vez defender. Sim. É isso que eu penso, porque assim, eu penso também que ele tá defendendo a parte mais crescida, que é os políticos e tal, que em alguma visão é os deuses, mas não tem nada a ver. Mas também outras partes eles estão defendendo um certo território de o que, mano, vai querer fazer protesto? Faz. Porra, tá na Constituição. Vai lá e faz do jeito que você quiser ou deixa de fazer. Mas faz com movimento vamos colocar assim, um movimento tranquilo, calmo, sabe? Que não tenha nenhuma rebelião. Certo. Concordo com você, só que toda vez que fala de protesto, a gente não resolve o problema, por quê? Porque a gente trata disso, por exemplo, da loja, do ataque à propriedade privada. Só que tem um problema em relação a esses protestos. A propriedade privada tem seguro. Aquela mãe, aquele cara que está revoltado, e eu não tô falando que ele está certo, eu tô te tratando de um problema para você. Tô falando de um problema. Aquele cara não tem seguro de vida para o filho dele que tomou um tiro pela guerra que tem entre a polícia e o tráfico. E ele é um cidadão trabalhador. O problema é que a gente perceba, quando a mídia ou as pessoas trazem essa questão da propriedade privada, as manifestações, por exemplo, do racismo, né? Mas olha lá o que aconteceu com a propriedade privada, tal. Perceba, eu acho, aí é uma opinião minha, eu acho que assim, eu entendo aquele caso, a polícia ela tem que proteger, tem que evitar aquele caso, só que é o seguinte, ela não pode sair batendo em todo mundo ali que tiver ao redor. Ache, você tem câmeras na Paulista, você tem câmeras em qualquer lugar, ache quem são os vândalos e tire eles e a manifestação continua. Não é todo mundo que participa, não é todo mundo que faz aquilo. Eu já participei de manifestações em que, do meu lado, estava acontecendo nada. Sabe o que é nada? Nada. Pacificamente. E a polícia se utilizou de uma violência que eu falei, mano, o que está acontecendo, velho? Eu não ouvi nenhuma quebra de vidro, nada. Então tem 2 pontos. O primeiro,
A polícia, ela é violenta, porque eu vi, é violenta com manifestações pacíficas até. Segundo ponto, quando a gente trata da questão, tem os movimentos, né, antirracistas, né? Só que se sai na capa a questão, tipo, mano, quebraram a loja, isso não pode servir para... Primeiro, há uma pergunta errada já, né? Tipo, os fins justificam os meios, por exemplo, né? O cara quer melhorias, quer combater o racismo, certo? Mas o meio que ele está utilizando é equivocado. Só que equivocado é o pensamento. Por que o equivocado é o pensamento? Porque aquela destruição daquela loja, ela não é um meio para conseguir alguma coisa. Ela é um fim. E eu não estou falando que está certa, isso é um problema. E aí o que eu faço com essa manifestação? Bota a polícia para acabar com aquela manifestação? Você não resolve o problema. Você vai ter outras manifestações. Na periferia eu vou ter negros morrendo, pretos e pobres morrendo, vou ter polícia morrendo, eu não resolvo o problema. Por quê? Porque coloca na capa do jornal a propriedade privada foi violada. E eu não resolvo o problema do racismo. Se eu tenho uma manifestação que foi violenta, o que provocou essa violência? Eu não estou falando que a polícia provocou. É que aquelas pessoas estão cheias de raiva, cheias de ódio. E ninguém nasce com raiva e com ódio. Eu tenho algum problema. Então, para evitar, eu estou falando que é um problema quebrar a vidraça. Então, para evitar que a lojinha, que tem um seguro, não seja quebrada, então eu resolvo o problema da desigualdade, do racismo que eu tenho. Porque aquilo não é, de novo, não é um meio de conseguir a igualdade. Aquilo é um fim. Qual foi o meio que gerou aquela revolta, aquela violência e que está errada? Não é pelo fato de estar errado, então eu tenho que anular aquilo ali, eu não preciso entender aquilo. Não. Se você está errado numa ação dentro na escola, se você toma uma atitude de, mano, chegou e respondeu um professor. Beleza, você está errado, mas o que provocou isso em você? Como que foi sua noite? Você viu seu pai batendo na sua mãe? Hipoteticamente. Ou seus pais brigaram e aí se separaram. O que provocou essa sua reação contra mim? Se você responde de maneira, sei lá, manda eu tomar ali, né? O que provocou? Eu tenho que fazer essa pergunta, mano, o que provocou isso? Você vai ser punido? Beleza, até vai ser punido, mas calma aí, eu preciso resolver um problema. O que adianta só eu te punir, te suspender e dane-se pro seu problema? O que ocasionou isso? Vai chegar na outra semana, você vai mandar eu de novo. E Você vai por causa... eu entendi. Agora eu entendi. Eu vou mandar de novo porque já vai ter dois problemas. Um que você não resolveu e que tá dentro da minha casa. Então, assim, exato. Tipo, você cometeu um erro e mandando eu tomar? Cometeu. Mas espera aí, por que cometeu? O que está acontecendo para ele tomar essa atitude? Não é normal. Não é normal uma pessoa sair da cidade de Tiradentes, ir para Paulista e quebrar uma loja. Ou quebrar um vidro de uma loja. Não é. Tipo, mano, peraí, tem alguma coisa. O que eu faço? Prendo aquela galera e dane-se? Ou, beleza, vou tomar uma medida com essa galera, mas peraí, temos um problema. Acho que o exemplo do aluno aí, professor, acho que rolou. Acho que conseguiu, entender mostrar para todo mundo aí o que eu quero dizer com isso. Não, eu entendi. É que assim, é uma pergunta muito complexa quando você falou a polícia defende quem? Porque eu acredito, Aleph, né? Aí é que você foi para um outro ponto. Quando a polícia defende o Estado, o Estado não é a lojinha. O Estado é o governo. Se tiver uma manifestação contra o governo, eu não posso. A polícia ela tem que dar o direito para essa pessoa manifestar contra o governo. Porque a polícia defende a sociedade civil, defende a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e assim por diante. O problema de uma polícia defender o Estado é que, se ela defende o Estado, se tiver uma manifestação de oposição, já era. Essa galera vai apanhar da polícia. Aí você trouxe a questão das manifestações antirracistas e falou da propriedade privada, que aí é um outro tema, que é super interessante, que é super complexo também. E é tão complexo que eu gastei a aula toda para isso. Porque eu acho mais importante do que, enfim, eu ficar aqui falando, sei lá, blá, 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 blá. Eu acho que está mais presente no dia a dia de vocês, no nosso dia a dia. Certo? Então, para a gente analisar de forma mais abrangente, não correta, de forma mais abrangente o problema. Entendeu?
Não, eu entendi. É que assim, a pergunta é muito difícil responder essa pergunta, porque a verdade para mim, assim, a sua verdade é diferente da minha verdade, entendeu? E acho que assim a população inteira e as pessoas do mundo inteiro. É que eu digo que eu não posso ser incoerente, hipócrita, sei lá qual palavra combina mais com isso, de chegar aqui e falar que eu sofro com uma situação dessa. Que, tipo, o policial me olha com uma cara feia ou algo do tipo, sabe? Então é muito difícil a gente querer opinar, porque para nossa sociedade, para nossa, pelo menos para minha, né, para minha visão, o policial ele acaba me protegendo, mas provavelmente por uma classe econômica. Agora, para uma pessoa da periferia, talvez não. Então, assim, é muito difícil eu falar. É a mesma coisa que eu estava conversando com o professor Cláudio sobre o racismo. Eu falo, cara, é muito difícil. Não, não, desculpa, professor Cláudio, não. O Claudemir de gramática. Eu falei assim, professor, eu, eu não posso falar de racismo, porque eu acho que só quem entende 100% no racismo é o negro que sofre o racismo. Então, é difícil chegar aí e falar. Nossa, muita coisa boa que você falou. Primeiro, essa pergunta é fácil de responder. Ela tem que defender a sociedade civil. Porque defender a sociedade civil é defender todo mundo. Quem apoia o governo, quem é contra o governo. É proteger a todos, o direito de todos. O direito da pessoa apoiar e o direito da pessoa não querer apoiar o governo. Então, a resposta dessa pergunta aqui é sociedade civil, não Estado. Porque se eu tenho uma polícia que defende o Estado, eu tô numa ditadura. Tá? Ou num governo extremamente autoritário. Sobre a questão de opinar sobre racismo, né? Sobre esse tema. Bem, eu comento várias vezes, bem, né? Moro no Tatuapé, como a gente viu lá no IDH, lá, acho que é o 10º melhor bairro de se viver, na cidade de São Paulo. Sou homem branco. Eu posso falar sobre racismo? No âmbito histórico, eu acho que qualquer pessoa pode falar sobre, é só pegar o livro de história e ler. Agora, sobre sentir. Isso aí já é como um discurso. Eu não posso falar, tipo, como é sofrer racismo. Eu nunca sofri. Né? Na verdade, nenhum branco sofreu. Não existe racismo reverso, tá bom? Não existe. Tá? Porque você ser católico, ser evangélico é algo muito ligado, vem da Europa, é uma cultura europeia. Você não é julgado por ser católico evangélico igual um cara da Umbanda do Candomblé. Você não é julgado por ter um cabelo curtinho e alguém com um cabelo rastafari. Muitos que fazem cabelo rastafari têm que cortar o cabelo antes de fazer uma entrevista de emprego. Isso é racismo. Quando você entra numa loja, a pessoa acha que você vai comprar. Você nunca é perseguido pelo segurança. Né? No mercado, o segurança não fica olhando para você se você vai roubar. Isso é racismo que jamais um branco, em uma questão de pele, de fenótipo, passa. Não é ser xingado de palmito. Racismo. É isso que eu tô falando para você que é racismo. Esses exemplos que eu dei para você. Tá? Eu preciso dar uma aula extra sobre polícia. Vai ser o tema de julho. Eu vou falar a data, uma aula à tarde. Eu fico em casa, né? Eu dou em casa. Falar sobre essa questão. Polícia, propriedade privada, eu acho que é fundamental. Tá? E maravilha, estamos atrasados no conteúdo, mais um pouquinho. Mas, enfim, acho que vale a pena, tá? Essas aulas. E aí eu aprofundo nessa aula extra aí, nessa temática que eu trato para vocês, beleza? Valeu, gente. Até amanhã, tá? Valeu, professor. Obrigado. Valeu, falou. Amanhã eu tenho. Falou.